técnica. Isso. Hoje é dia 15 de maio do ano de 2013 e eu estou aqui ao lado da minha primeira professora, Dona Amélia. A Dona Amélia, que lá no meu primeiro ano, há muito tempo atrás, né, Dona Amélia, foi a minha professora que me alfabetizou. Com ela a gente ficou durante 3 anos. Naquela época, a escola ela era muito seriada, então ela tinha primeiro, segundo e terceiro ano. Dona Amélia, como é que era naquela época, assim, o que a senhora tem de lembranças, assim, daquela época da aula para as crianças? Como é que era a escola? Aí a gente saía de casa cedo, porque às vezes tinha enchente, tinha que passar na ponte, e tinha água, e a gente passava e ia, chegava lá toda molhada, tinha que pegar e ir lá para a cozinha da escola e vestir uma roupa, que eu sempre tinha roupa lá, né? E depois começar a dar aula. E as crianças, Dona Amélia, assim, como é que era assim, a senhora lidar com as crianças naquela época? A senhora tem lembranças assim? As crianças eram muito obedientes. Sabe, toda criança a gente sabe qual é que vem bem educada de casa e aquela que não vem educada de casa. Mas eles tinham tanto amor, eu dizia, olha, senta todo mundo que agora eu vou contar uma história. Então ele sentava, abria os olhos, olhava para mim. Então contava a história, depois então dizia, agora a história acabou, cada um vai para o seu lugar, cada um vai fazer a sua tarefa. Aí fazia, eu não me incomodava com os alunos, sabe? Na verdade. Naquela época a escola ela era pequenininha, uma casinha de madeira, que eu tenho lembrança, né, Dona Amélia? O banheirinho era fora. Era fora o banheirinho. Não tinha servente, merendeira, né? Não tinha ninguém, nada. A gente fazia merenda, a gente dava e tudo. Só o quarto, os mais velhos me ajudavam na distribuição da merenda das crianças, né? Então aqueles mais pequenininhos, mais velhos ajudavam. Essa escola ela ficava aqui no bairro de São João Batista, que é a Tajuba, na época a gente falava Tajuba Sul. Tajuba Sul. Isso, então a escola era a Escola Isolada Tajuba Sul. Escola Isolada Tajuba Sul. Isso, né? E era uma salinha só, uma casinha de madeira. E era engraçado porque eu gosto ainda hoje de criança, sabe? Que não seja muito malcriado, mas se não são malcriados eu gosto. Todas as mães vinham matricular o primeiro ano comigo. Então eu dizia, meu Deus, mas tem tanta escola, tem outra lá, porque você... Ah não, mas a senhora que tem jeito de lidar com os pequenininhos. Eu me lembro, tinha vezes que eu trabalhava com 70 alunos. Eu lembro, assim, muito gravado que ficou na minha memória, eram as histórias que a senhora contava. Histórias, né? Lembro que a sala de aula, eram de bancos de madeiras. De madeira. Sentava de 2 em 2 nos bancos. De 2 em 2, Lembro que a gente tinha a nossa cartilha, que era a cartilha Caminho Suave, que a gente se alfabetizava. Então essas lembranças. E de uma coisa muito gostosa que ficou, eram os passeios que nós íamos aqui fazer, né, no Rio do Brasil. Dia das crianças. E as crianças sempre trazia para cá. Agora muita gente dizia para mim assim, Dona Amélia, por que se incomoda tanto com criança? Porque eu gosto. Eu gosto de criança, ainda hoje eu gosto. Quando pequenininhos, só se não são muito mais criados, né? Mas se não, para mim, o barulho de criança não me incomoda. Quantos anos hoje a senhora tem, Dona Amélia? Hoje? Adivinha. Não tem, olha... A senhora foi minha professora do primeiro ano. Eu já estou 25 anos como professora, né, dando aula, né? Então, eu imagino assim, uns 80. 94. Meu Deus, 94 anos. 94. Olha que história de vida, né? Já estou na casa dos 95. Quero chegar aos 100. Isso mesmo. Então, hoje a Dona Amélia com 95 anos quase, sendo a minha primeira professora, eu também já quase me aposentando como professora, e aqui a gente falando, né, da nossa vida, da nossa história, da gente fazendo essa história, né, de professora. Olha, um álbum aqui, né, do aniversário da Dona Amélia. Dona Amélia, outra perguntinha assim, e quando era na hora de ensinar as crianças, né, de alfabetizar,
para eles aprenderem a ler, a escrever. Assim, o que a senhora poderia lembrar de contar alguma coisa assim? Eu primeiro dava tarefa para os grandes, né, para o terceiro, segundo ano, e pegava os pequenininhos. Então depois eu trabalhava com os pequenininhos. E a primeira coisa que eu ensinei foi o ABC. Nada de que eles fazem a sílaba. E você não conhece a letra, como é que pode fazer a sílaba? Não pode, né? Então eu ensinava todo o ABC. Começava primeiro de A, E, I, U, que é fácil aprender e fazer, né? Depois começava, era instantinho, eles aprendiam logo. Logo eles, o inspetor, eu sei que o Altamir, não sei, não me lembro mais o nome, ele veio lá um dia e disse, Dona Amélia, como é que a senhora faz lidar com tanta criança, fazer merenda, fazer tudo? Eu disse, é boa vontade de trabalhar e paciência. Eu disse, porque senão, mas como é que a senhora faz? Ele disse, me explica. E eu disse, olha, eu dou tarefa para os grandes e depois trabalho com os pequeninos. Os pequeninos necessitam mais de ajuda, né? Então, quando era fim do ano, todo mundo passava. E todos estavam lendo e escrevendo? É, tudo. Que bom, né, Dona Amélia? Eu, assim, fico muito feliz porque eu tenho muita coisa para dizer que eu aprendi nessa minha história junto com a senhora. E olha só, a história ela continua porque a filha dela também é professora. Eu gostaria de chamar ela um momentinho aqui. Também já hoje professora aposentada, né? Sim, professora aposentada. É, como é que é o teu nome todo? Meu nome é Carmen Maria Tomasi Peixoto. Então, Carmen, assim, conta um pouquinho da tua história também, né? Onde Mas a minha trabalhaste. história também é muito grande. Mas trabalhei assim, fora, em que trabalhou, né? Se trabalhou aqui em São João Batista ou em outros municípios? Sim, eu quando me formei em normalista, em USP, daí vim e trabalhei aqui no Teixeira Brasil, né? Nós começamos a trabalhar ali e trabalhei por anos, depois casei, fui morar em Curitiba, daí depois então não retornei mais aqui. Daí, sempre no ramo da educação, mas no fim ainda me aposentei aqui no estado, mas no Conselho Estadual de Educação. Não voltei mais como professora. Mas aqui em São João trabalhei muitos anos, porque quer dizer, muitos anos, desde que me formei em 60, né? Assim que começamos ali até 68. Eu trabalhei como professora também, mais era de quinta a oitava, e professora de educação física. Aí trabalhava mais também depois, dava reciclagem também, como tu estás dizendo que tu estás fazendo agora, é que eu tinha feito também um curso de especialização em Belo Horizonte, na época era o Expabaia, DAP, e era um aperfeiçoamento também que se fazia, então eu fiquei mais na área da matemática, trabalhando nessa área. Chegasse a trabalhar em algum momento de toda a tua carreira com alfabetização? Não, Mesmo não? nunca trabalhei na alfabetização, nunca. E acho divino quem consegue, quem tem esse dom, porque eu acho que tem pessoa que eu não teria paciência. Eu trabalhei mais com os maiores, trabalhei no curso normal também, mas assim com pequenos, creio que O não. curso normal, naquela época que tinha, que hoje a gente fala magistério, mas na época era normal, né? A preparação para as futuras professoras. Né? Mas é exatamente esse, estrutura e funcionamento, didática e prática de ensino, essas áreas eu trabalhava. Mas na verdade, assim, pequenos, eu trabalhei com o segundo ano, então, na época, né? Só, mas não com alfabetização, já alfabetizados. Então, né, eu agradeço, tá, Carmen? Agradeço a Dona Amélia, né? Então, aqui nós temos mãe, filha e eu como primeira aluna, né, da Dona Amélia também. E a gente está fazendo esse trabalho, falando, né, de alfabetização, de educação, e a gente podendo fazer essa história, né, e levando essa história adiante para os nossos outros professores. Muito obrigada para vocês. Beleza, parabéns. Parabéns para você.